Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto falando, com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico. E hoje a gente continua a parte de zeros de funções. E hoje a gente vai consolidar, essa parte de determinação do intervalo que contém o zero da função. Na nossa primeira aula sobre isso, na nossa primeira aula de zero de funções, nós deixamos uma propriedade lá, que a gente utilizaria para determinar o intervalo, ou dizer que naquele intervalo existe sim o zero de uma função. E a propriedade era essa aqui, Vai existir um zero de uma função no intervalo que vai de A a B se f de A vezes f de B for inferior a zero. Isso vai implicar para você que a sua raiz, estou chamando de x0, vai pertencer ao intervalo que vai de A até B. Tá legal? Então a sua raiz x0 vai pertencer ao intervalo que vai de A até B se f de A vezes f de B for inferior a zero. Tá legal? Ou se esse produto aqui, de f de A vezes f de B for negativo. O que é que isso implica para a gente, pessoal? Isso implica o seguinte: quais são as condições para esse produto ser negativo? É o seguinte, que os sinais de f de A e de f de B eles têm que ser diferentes, ou seja, ou f de A é positivo e f de B é negativo, ou f de A é negativo, ou f de B é positivo. Por quê? Mais por menos dá negativo, ou seja, dá inferior a zero. Ou menos por mais também dá negativo, isso também dá inferior a zero. Ou seja, esses dois aqui, ambos obedecem a essa propriedadezinha aqui. E assim eu posso dizer que existe naquele intervalo um zero da função. Tá legal? Então a propriedade é essa, certo? Então eu trouxe um exemplozinho básico aqui para vocês de uma função qualquer, de uma função f que depende dos valores de x aí, E eu coloquei uma variação dos valores de x e coloquei aqui o sinal de f para cada um dos valores de x, tá? Então a gente vai verificar, quais são os intervalos aqui que a gente tem certeza que existe um zero da função f, Quais são os intervalos, Lembrando que aqui a gente está determinando zeros de funções reais não lineares, Então, observação, só para a gente ficar atento a isso, observação é a determinação, a gente está aprendendo como determinar um intervalo de zeros de funções, não lineares e reais. Tá legal? Essas técnicas também servem para funções lineares, mas a gente está tratando aqui principalmente dos zeros de funções não lineares e reais, ou zeros de funções reais não lineares, Tá legal? Então, vamos lá, Então, por exemplo, no intervalo que vai de x indo de menos infinito a menos 100, eu tenho um zero de uma função nesse intervalo? Não, eu não tenho. Por quê? Porque o sinal... Imagine, Se esse aqui for A, nesse intervalo aqui, se esse aqui vai de A até B, então no intervalo que vai de A até B, ou seja, de menos infinito a menos 100, eu preciso que f de A vezes f de B seja negativo. Mas aqui eu tenho que menos por menos dá mais. Então o que é que eu posso dizer sobre isso? Nada eu posso dizer que nesse intervalo vai existir uma raiz da minha função. Certo?
Então, deixa eu apagar esse A e esse B. Agora, quais são os intervalos, então, em que existe uma inversão de sinal, né? Se você perceber, eu tenho uma inversão de sinal aqui. Eu tenho uma outra inversão aqui. E eu tenho uma outra inversão aqui. Então, pessoal, esses seriam os 3 intervalos que eu tenho certeza que existe um zero da função. No intervalo que vai de menos 5 a menos 3, por quê? Porque menos por mais dá menos. No intervalo que vai de 0 a 1, por quê? Porque mais por menos dá menos. Obedece a minha propriedade de f de A vezes f de B, sendo negativa. De 2 a 3, dando menos por mais aqui também, sendo menos. Tá legal? Então, gente, é assim que a gente identifica o intervalo, né, ao qual o nosso zero pertence. Isso serve apenas para a gente reforçar essa propriedadezinha aqui, que é muito, ou que vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver aprendendo os nossos métodos numéricos para determinação de zeros de funções. Tá legal? Então, mais uma vez eu espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Se você tiver um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha, né? Curte o nosso vídeo aí se tiver gostado, né? Isso motiva a gente a continuar fazendo essas videoaulas, né? Então, também, pessoal, eu desejo bons estudos para vocês, desejo que vocês fiquem bem e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!